representante da etnia Tupinambá. Gerry Matalauê, representante do povo Pataxó. Maria do Socorro, representante da etnia Tuxá. Para mediar essa mesa, convidamos o professor Francisco Alfredo Guimarães. Questão dos avanços e impasses da educação escolar indígena na Bahia, fazendo uma avaliação da execução do PNE no Estado. E é importante que a gente tenha em vista que a nossa sociedade, a sociedade brasileira, tem uma série de dívidas históricas para com as sociedades indígenas, entre elas a questão da educação. E os povos indígenas no Brasil que mais foram atingidos com os problemas da educação escolar junto a eles são os povos indígenas aqui do Nordeste e, em particular, os índios aqui da Bahia. Então, essas reflexões que serão aqui apresentadas têm muito a ver, com esse problema e as dívidas que a nossa sociedade tem para com eles. Pensando nessa questão da educação, cheguei a formular um poema que busca refletir sobre o problema da educação para os povos indígenas e o tratamento da temática indígena para a nossa sociedade nas escolas. Esse poema se chama Poema Censurado. Eu gostaria de pedir a vocês aqui uma licença para poder recitar esse poema, que eu acho que contribuirá de alguma forma para as reflexões nossas aqui hoje. Poema Censurado. Imaginemos uma floresta, um homem nu com sua pele pintada, pássaros voando ao seu redor, um rio limpo sem esgotos. O homem segue. Ele é um dos habitantes da floresta. Haveria possibilidades de conciliar a floresta com a escola? O brasileiro descobrir o Brasil, reconhecendo suas línguas, suas nuances dialetais? Quantos povos, quantas etnias, olhares originais sobre o mundo? Cosmovisão. Tupi. Ser ou não ser tupi, pataxó, quiriri, tuxá, caimbé, pancararé, pancaru, xocó, chucuru cariri, tumbalalá, tupinambá. O Brasil não conhece o Brasil. O Brasil é SOS ao Brasil. Nossa origem florestal, nossas mitologias, corpos nus, pintados de genipapo e de urucum. Há quantas luas? A verdade é nua e crua. Brasileiro, brasileiro pindorama, poema censurado. Em cada rosto, um índio exilado. E ao longo da nossa história, quantos povos destribalizados, quantas guerras ditas justas e santas, onde as cruzes do Cristo foram lanças fincadas até hoje nas praças, onde antes só havia tabas e malocas. Quantos aldeamentos, quantas missões, padres, freiras e capitães. Tudo muito santo, muita missa, muito índio abatido também. Tupi. Ser ou não ser tupi? Eis a questão. Então vamos discutir,
essa questão da educação para os povos indígenas, pensando na nossa história, né? Como ela até aqui tem sido tocada para frente. Dia para todo mundo. A gente tem uma dinâmica de colocar os impasses e os avanços do Plano Nacional de Educação, mas fazendo a reflexão da implementação dele no estado da Bahia. E vamos iniciar pelos impasses, que na nossa avaliação são imensos. Então, mais tempo para os impasses. De início, a gente tem aqui colocado, refletido como impasse no plano estadual, no plano nacional e aqui a sua realização no estado da Bahia, a criação mesmo e a regularização das escolas indígenas no estado. Avanços, né, aqui no estado da Bahia com relação ao plano nacional. A professora Socorro gostaria também de acrescentar algumas questões em relação aos impasses. Bom dia. Eu sou Socorro do chá de rodelas. E queria só acrescentar duas coisinhas na questão da estadualização ou municipalização, né? Que a gente estava conversando sobre isso e a gente vê a questão assim que de repente você opta por um município, né, onde você tem um governo municipal que ajuda, né, de repente você passa a perder a ajuda desse governo municipal. Né? Então, isso, a gente pensa assim, que mesmo sendo uma escola estadual, que haja uma relação entre Estado e município, para que se tenha um ensino de qualidade. Né? Porque eu falo isso porque a escola Tuxarra delas, ela é estadual, mas no entanto a educação infantil, a alfabetização, ela não é assumida pelo Estado. O Estado só assume de 1ª a 4ª. Então, o material que essas crianças necessitam, né, a FUNAI não recebe mais recursos para isso. Então, são os pais mesmo que tem que arcar. Ou, como o pão do índio é para todos, o que vai para a escola é para todos, quer ele esteja na rede estadual ou não. Outra questão é quanto à regularização. Quanto à questão dos professores. Isso é muito importante, essa regularização, porque em muitas aldeias não existe professor suficiente para se fazer um rodízio. Né? A questão do REDA, né, que só de 4 anos, depois tem que mudar, né, tem que outras pessoas assumirem. Como fazer nessas aldeias que não tem uma quantidade assim grande de professores para que se faça a contratação de novos professores e vendo a questão da educação diferenciada, que nossas escolas hoje, nós pleiteamos que sejam professores índios. Isso é uma questão que tem que ser vista, a questão da regularização. Os presentes e amigos e parentes, eu sou Flávio Paquichohan. Antes de começar a falar sobre os avanços, eu vou ler um poemazinho de Fernando Sabino que diz assim: a certeza de que estamos sempre começando, a certeza de que sempre a continuar, a certeza de que podemos ser interrompidos antes de continuar, fazer da interrupção um caminho novo, da queda um passo de dança, do medo uma escada, do sonho uma ponte e da procura um encontro. Então, a professora Núbia, ela falou um pouco sobre os impasses e deixando aqui para se falar dos avanços que está sendo obtidos. Então, nós temos como primeiro ponto a ser discutido, a ser falado, sobre a abertura do espaço, a abertura constante do diálogo para a questão da educação indígena. Então, só desse fato, desse seminário, que é para a gente um momento histórico, nós já estamos vendo
já a oportunidade de estarmos discutindo a educação indígena. Então, que é o que nós queremos, é obter um espaço, é que nossa educação indígena ganhe um espaço, mas um espaço digno, que nós não só tenhamos a educação indígena por ser educação indígena, que tenha condições adequadas para que possa ser uma educação de qualidade. Então, nós temos também a criação, no caso é um avanço que nós estamos obtendo, que é a criação de uma coordenação específica da educação indígena dentro da Secretaria de Educação. Então nós temos já pessoas que trabalham conosco, que nos orientam, que estão aprendendo com a gente acaba aprendendo com eles também. Então isso para a gente é uma conquista também, porque com essas pessoas dentro da Secretaria de Educação, a comunicação, o diálogo da gente com eles é bem mais próximo e acabam passando a nossa realidade, a nossa dificuldade, porque a educação indígena não existe um modelo pronto da educação indígena. É um processo contínuo que nós vamos construindo aos poucos, de acordo com a nossa dificuldade, a nossa realidade, enfocando o nosso patrimônio, que é a terra. Então ela está envolvida a nossa educação escolar indígena. Então é um avanço muito grande, nós temos pessoas dentro da Secretaria de Educação para estar lidando com a gente. Então, outro assunto... sou membro da Comissão Nacional de Professores Indígenas, sou professor lá na Escola Indígena Pataxó de Coroa Vermelha e também sou acadêmico no curso terceiro grau indígena lá no Mato Grosso, na UNEMAT. E estou pretendendo fazer minha monografia nas ciências sociais. As falas dos nossos companheiros aqui já colocaram a visão de como está a situação aqui no estado da Bahia em relação à educação escolar indígena. Mas talvez a minha primeira indagação é que nesse seminário a gente não se reporte apenas à educação como escolar, mas que a gente também amplie essa questão da educação escolar, da educação indígena como um todo, outras modalidades, outras funções do próprio termo educação, para a gente não cometer erros de outras pessoas que gostariam de receber o apoio também, e como deve receber o apoio da Secretaria de Educação para outras questões referentes à educação. Então é importante que tenhamos cuidado de não ficar pensando só que a educação indígena ela se restringe à educação escolar. Uma outra coisa que foi muito bem colocada também pelos meus colegas, mas que eu gostaria de dizer que essa relação entre Estado e comunidades, municípios, Estados, comunidades e municípios, eu acho que tudo é uma questão de relação de poder que está sendo, nós temos que primeiro analisar a questão histórica que foi dada a essas relações e há bem pouco tempo que isso começa novamente a se aproximar, né? A gente está percebendo que os avanços eles não são por acaso, mas também por uma pressão que já vem tendo aí há bastante tempo. Os espaços, a consciência que o índio está tendo em relação ao seu direito. É importante dizer também que esses avanços vêm acontecendo porque nacionalmente já existem algumas referências, né? E o MEC também já colocou várias legislações para que se norteie a questão da educação escolar. E eu acho que por legislação já tem bastante. O que está faltando, na verdade, é a prática, né? E aqui nós vemos assim que ainda há uma resistência muito grande, apesar de estar sendo colocado alguns avanços, mas de fato, na realidade mesmo, não existem muitos avanços, porque falta, nós chamamos de carimbá, né? A Secretaria não tem dinheiro, poxa, para cuidar dessa questão da educação escolar. Então aqui nós temos que começar a rever. Não adianta apenas pensar uma política, ter boas ideias, mas se não tiver dinheiro para executá-las, certamente vão ficar no papel. E eu, particularmente, há quase um ano atrás, eu pedi que um outro colega da gente lá da aldeia começasse a assumir, até porque eu estou saindo esse ano da Comissão Nacional, começasse a assumir a questão das discussões aqui na Bahia, porque eu estou desgastado. Todas as vezes que a gente vem nas reuniões, aí o pastor chega, resolver o quê? Nada, né? Porque não existe um avanço assim concreto para a gente ver que está realmente acontecendo. Então isso, da minha parte, é um desgaste muito grande e das comunidades, das pessoas que confiam no trabalho, a gente que vem representando, a gente fala com as lideranças, fala, vamos discutir tal assunto.
e quando a gente chega aqui, às vezes quando não tem muito resultado, o pessoal fica meio desconfiado, parece que a gente veio para Salvador, para outro lugar, para passear, né? Então, eu acho que é importante a gente estar refletindo sobre isso, porque esse seminário é um espaço que está reunidos várias instituições e que a gente tem que sair daqui com amarrado algumas questões que são importantes para que a gente tire esse déficit aí que estamos tendo em relação ao atendimento e o apoio, né, para a questão da educação escolar, principalmente. Mais uma outra coisa aí que eu acho que também deve ser bem conversado, porque eu vi a pessoa aqui falando, o nome daquela pessoa que falou sobre o concurso público, né? Eu vejo assim que essa questão do concurso público, nós temos que pensar um pouco sobre ele. Primeiro, a questão dos próprios critérios da elaboração do próprio concurso. E por outro lado também, porque não tem nada regulamentado. Como é que vamos fazer um concurso onde o Conselho Estadual não regulamentou a questão da educação escolar no Estado? Como é que estão pensando a regulamentação desses profissionais se não existe a questão da segurança, quais são os benefícios que vamos receber com isso? Vai ser igualmente os benefícios da categoria de ouro, né, do magistério estadual já, ou como é que vai ser? Então nós temos que pensar isso. Quais são os critérios também que vai ser usado pelas comunidades para a entrada desses profissionais da educação? Então nós temos que ver ainda um monte de coisa para que a gente, na verdade, defina a questão do concurso público diferenciado. Eu acho importante que tenha, realmente deve ter, mas especialmente precisamos fazer uma discussão sobre isso, porque é uma coisa delicada. Primeiro, a questão do Estado, já que não tem nada regulamentado. Segundo, para as comunidades, porque pode criar conflito interno, né? A gente tem visto que, mesmo nas escolas, os professores têm as suas, vamos dizer, as suas direções dentro da aldeia, todo mundo tem, de certa forma, um vínculo com alguma determinada liderança, e que, na verdade, também, isso na escola fica uma coisa clara, né? E que eu penso que é importante que a gente reveja um pouco isso, né? Antes da gente dar um passo final. Só apresentar propostas, inclusive, eu acho que não é válido. Primeiro, acho que é montar uma discussão mesmo, ver o que a gente pensa sobre isso, e depois disso a gente pensar uma coisa mais concreta. Superior, junto à coordenação indígena no MEC, para dizer da determinação da Secretaria de Educação Superior em acompanhar esse seminário para que se possa conhecer a realidade dos povos indígenas aqui da Bahia, para alimentar as políticas públicas que a gente está começando a formular, a discutir na Secretaria de Educação Superior do MEC. Até agora a gente não vinha tendo nada ainda de concreto nesse sentido, no sentido da educação superior, embora na coordenação já se conheçam várias demandas. Eu tenho tido a oportunidade de ter contato com algumas comunidades, com alguns povos, com algumas lideranças em seminários, para conhecer demandas e por isso também que eu quis falar agora, para dar um retorno à cacique que fez uma pergunta, uma indagação a respeito da viabilidade de um processo de formação específica de professores indígenas em nível superior. Nós vamos ter uma mesa amanhã em que deve haver representação do Núcleo Inspirã de Roraima, que já desenvolve há 1 ano e meio um curso de formação de professores indígenas específico. Deve vir também um representante da Universidade Estadual do Mato Grosso, em que se desenvolve já há 4 anos, né, uma formação de professores indígenas, inclusive o Jair Adriano é aluno desse curso, e são cursos totalmente adequados à realidade das comunidades, porque os acadêmicos, eles lecionam durante o período letivo e as aulas presenciais são feitas num período intensivo de férias, né? Então, quer dizer, nesse momento eu não quero me antecipar
a fala de amanhã, nem a mesa que haverá. Eu quis aproveitar a oportunidade para me apresentar e esclarecer que, sem dúvida nenhuma, há inúmeras maneiras de se implementar cursos de formação de professores indígenas diferenciado para os diferentes povos do Brasil. Nós temos as condições nas universidades, nós temos as demandas dos povos, como foi dito aqui, todos nós, todas as instâncias institucionais do governo estadual, da União, da Prefeitura, as lideranças conhecemos a problemática, já se fala muito disso e estamos no ponto, entendemos no MEC, de implementar ações efetivas. Este seminário é importantíssimo para nós da Secretaria de Educação Superior, para conhecermos as demandas, esse contato na sexta-feira com os reitores ou seus representantes das universidades públicas aqui, para que a gente tenha uma primeira conversa de verdade sobre essa demanda que existe e que tem que ser atendida pela letra da lei. Não há mais como as instâncias se omitirem em relação a isso, tanto as universidades como as instâncias governamentais. Nós temos essa obrigação de coordenar, de prover, financiar ações no sentido de promover a educação indígena em todos os seus níveis. Então, eu queria só me apresentar, dar esse retorno e agradecer a oportunidade de estar aqui aprendendo e poder contribuir com a educação de vocês. Obrigada. Vamos raciocinar com a gente. De acordo com a Constituição, de cada R$4 que o Estado arrecada de impostos, tem que ser empregado na educação básica. E a mesma coisa para o município. O que é que acontece? Existem muitas distorções, existe muito mau funcionamento dos vários sistemas de ensino, federal, estadual, municipal. Todos nós temos que dar a cara a tapa e reconhecer a nossa fragilidade, a nossa incompetência em muitos aspectos. Município, Estado e governo federal. Existe muita coisa mal feita, existe muita coisa sem controle social, existe muita falha na gestão. O que é que nós temos que fazer para dar um choque de qualidade na educação escolar indígena aqui na Bahia? Em primeiro lugar, os professores e comunidades indígenas da Bahia têm que participar do primeiro ao último assunto. Tem que receber todas as informações. Tem que saber de cada centavo que é destinado para a sua escola. De dinheiro do Fundef, da merenda, do possível transporte escolar, etc. Então, a primeira coisa é muita informação para as comunidades indígenas, muita transparência, muito controle social. Até porque nenhum tostão desse dinheiro é do Estado, é do município, nem é do governo federal. Esse dinheiro é do povo brasileiro e nós, funcionários públicos ou dirigentes públicos, somos apenas os atuais gestores desse recurso. Então, nós temos que dar toda a explicação. Nesse sentido, nós temos no site do MEC todas as informações que vocês precisarem sobre o dinheiro do Fundef, da merenda, dos livros didáticos destinados às escolas indígenas que estão regularmente declaradas no censo. Esse problema do censo que a Suzana se referiu e que a gente vai ver depois. Mas então o primeiro ponto é esse, muito controle social, muita transparência, porque isso é que é democracia. Segundo ponto, nós temos que melhorar a gestão nos 3 níveis. O MEC tem que trabalhar melhor, a Secretaria tem que trabalhar melhor, os municípios têm que trabalhar melhor. Os técnicos têm que ter mais capacitação, têm que ter mais dedicação ainda, tem muito técnico muitíssimo dedicado, mas temos que trabalhar mais e melhor, melhorar a gestão em todos os sentidos. Terceiro ponto, tem que haver um efetivo sistema de colaboração. Por exemplo, vamos encarar esse desafio que está aqui agora, que não é da Bahia, é do Brasil inteiro. A educação escolar indígena começou para valer, a ser cobrada e começou a ser parcialmente atendida a partir da década de 90, como todos aqui sabem. O que acontece hoje no país, então? As populações indígenas querem e precisam de escolas de qualidade, prédios escolares decentes, dignos. Não tem quase nada disso construído dentro das terras indígenas, não é verdade? Foram o que muitos professores e lideranças falaram, e nós aqui sabemos disso. E mais, não tem quase nada construído. E mais, a população indígena hoje no país cresce a uma média de 3,5%, enquanto a população do todo o Brasil cresce numa média de 1,4%. Então a população indígena cresce muito mais, quer dizer que precisa de muito mais escola. E mais,
A população escolar indígena, nos 2 últimos censos escolares, cresceu na taxa de 12% e 11%. Por quê? Não tinha atendimento, os índios agora estão valorizando a escola, querem que ela aconteça de verdade, estão colocando os filhos para estudar. Como é que nós vamos dar conta de construir tantas escolas? Se a gente apertar só o município, não tem resposta. Se a gente apertar só a Secretaria de Estado da Educação da Bahia, não vai ter resposta. Porque é como a Suzana falou, tem muitas prioridades, tem muito desafio pela frente. Então tem que haver, nesse caso, um plano articulando governo federal, governo estadual e, se for o caso, governos municipais que mantêm escolas, para um amplo programa de construção de escolas em terras indígenas, com a colaboração financeira dos 3 níveis de administração pública. Senão, não vamos resolver esse e outros desafios. Não vou alongar muito, porque vou mediar 2 mesas. E vou passar imediatamente a palavra ao professor Aurenilson e, em seguida, ao professor Kleber. Ok? Pode ser. Essa lembrança é importante, né? Do tanto que a gente aprendeu aqui na Barra Velha, em Rodelas, nas etapas de ensino presencial dos professores indígenas dos cursos aqui, e das contribuições que a Clélia deu também para o curso de Minas Gerais, na época em que eu participava da coordenação dos trabalhos lá. Sempre, a gente até sonhou muito mais, né, Clélia? A gente sonhava com o encontro dos professores indígenas. Eu substituísse, vocês vão me perdoar, eu não vou conseguir fazer o que eu faria aqui nessa mesa. Vou tentar fazer um painel rápido de como o MEC está enxergando essa questão da educação escolar indígena no nível médio, o ensino médio. Bom, inicialmente eu gostaria de começar essa reflexão pensando o que está estabelecido na lei hoje. Está claro na legislação que a educação escolar indígena, a execução das ações, é uma responsabilidade da Secretaria Estadual de Educação, a menos que as comunidades indígenas queiram que a execução das ações em todos os níveis da educação básica sejam feitas pelos municípios. Então esse é um ponto importante, porque hoje cedo algumas pessoas se manifestaram a respeito, e é bom a gente deixar isso bem claro. A LDB estabelece que os municípios têm estabelecida hoje na legislação dessa forma. A obrigação primeira é do Estado. O ensino médio é obrigação do Estado, ainda não é um ensino obrigatório. É importante dizer isso. O que está estabelecido na lei é que o ensino obrigatório é de 1ª a 8ª série. E, no caso do ensino médio, o Estado deve oferecer o ensino médio a toda a sua população, e nós estamos assistindo hoje no país a uma grande expansão do ensino médio. Nossas colegas aqui da Secretaria de Estado da Educação sabem disso, né? Vivenciam esse desafio. E toda uma nova mecânica de financiamento da educação está sendo rediscutida. Isso vai afetar muito a educação escolar indígena, que é a criação de um fundo de manutenção e desenvolvimento da educação básica, o Fundeb, em substituição ao Fundef, que só garante 1ª a 8ª série nos dias de hoje. Bom, mas voltando ao que eu estava dizendo, o que a LDB determina e o que a legislação posterior, o Plano Nacional de Educação, a resolução do Conselho Nacional de Educação estabelecem a respeito da educação escolar indígena, é que a atribuição de oferta é do Estado, da Secretaria Estadual de Educação. Os objetivos gerais da educação em nível médio são a preparação básica para o trabalho, para a cidadania e para continuar aprendendo. Quer dizer, a ideia é que o ensino médio seja uma ponte entre a educação, o ensino fundamental e a universidade, mas que ao mesmo tempo capacite o cidadão em geral brasileiro, sem descer as especificidades das populações indígenas, mas que aponte para uma preparação para o trabalho, para a cidadania e para continuar aprendendo. Esse contexto mais geral deve ser pensado quando a gente imagina o ensino médio em terras indígenas, né? A Coordenação de Educação Escolar Indígena do MEC estava alocada na Secretaria de Ensino Fundamental e cuidava basicamente do ensino fundamental até a 1ª a 4ª série. Os referenciais falavam até a 8ª série, mas nenhuma ação política era feita
com relação ao ensino médio e ensino superior. O ensino superior nós vamos conversar muito ainda. Com relação ao ensino médio, o que é que foi feito a partir da gestão, a partir da posse do presidente Lula? O ano passado, na então Secretaria de Ensino Médio e Tecnológico, foi criado dentro do programa Diversidade na Universidade, uma ação para fortalecer a discussão sobre ensino médio em terras indígenas. Esse seminário que está acontecendo hoje é, em parte, fruto dessa ação. Durante todo o ano passado, sob a coordenação da Mônica, que infelizmente não está aqui, mas que integra a nossa equipe lá em Brasília, foram desenvolvidas algumas atividades importantes para avivar a discussão de ensino médio e escolas indígenas. A primeira foi a proposta de realização de seminários regionais para discutir o ensino médio em terras indígenas. A segunda foi a contratação de vários pesquisadores para que esses pesquisadores traçassem um diagnóstico mais preciso possível em vários estados, em várias regiões do país, sobre a realidade e as demandas do ensino médio em terras indígenas. Uma terceira ação importante foi o financiamento de 2 cursos especiais, um deles aqui na Bahia, que teve o nome de PIC. Os professores indígenas que participaram sabem disso. Esse curso teve a finalidade de mostrar para o governo federal e também para o governo estadual que uma boa maneira de fortalecer o ensino médio é fortalecer a formação dos professores, porque eles é que fazem a educação e a escolaridade avançar nas terras indígenas. E Secretaria de Educação do Estado, né, nós entendemos que é uma missão da Secretaria de Educação do Estado a oferta do ensino médio em terras indígenas, com apoio, a colaboração, a parceria total do MEC, mas então voltamos a discutir esse assunto e vamos tentar estabelecer metas claras para a oferta desse ensino médio pertinente junto aos povos indígenas da Bahia. Bom, em resumo, para não me alongar mais, era um pouco do que a gente tinha preparado para dizer e muito a gente vai complementar no debate. Muito obrigado. O projeto as sociedades indígenas têm para si mesma, né? No plano ambiental, econômico, né? E social. Qual é o projeto daquele povo indígena nas diversas esferas e como é que diversas opções de ensino médio, ou seja, o cardápio que o professor Kleber colocou, né? Que não é um cardápio pré-determinado, é um cardápio que é construído a partir de uma discussão aprofundada dentro de cada povo indígena desse projeto sociocultural e econômico, no sentido dos etnoconhecimentos, no sentido do etnodesenvolvimento. Eu acho que nessa questão, inclusive assim, uma dos itens, eu vou até antecipar, porque já conversei com o Núbia, da reunião do Fórum de Educação Indígena, né, na Bahia, que nas próximas, no Fórum já desenvolveu 2 reuniões ampliadas, uma no território indígena Pataxó, Coroa Vermelha, e outra no território indígena de Tuxá, de Botirama, e a terceira e a quarta reunião esse ano é justamente ampliar várias discussões, inclusive a questão do ensino médio, né? E vai ser pauta do encontro do fórum amanhã, no final do dia, né? Nós sempre, o Fórum de Educação Indígena na Bahia, sempre se aproveita desses momentos para fazer as reuniões paralelas. E Núbia já anunciou de que vai ter uma reunião amanhã. Então, nesse sentido de fazer com que os povos indígenas, né, possibilite essa discussão interna de como esse projeto socioeconômico e cultural de cada comunidade, ele pode também definir que curso médio eles querem. Então, vou passar a palavra para o professor Enilson. Boa tarde a todos. Meu nome é Enilson, sou da etnia Pataxó, de Barra Velha. Estou aqui representando a minha escola. E o que eu tenho a dizer para vocês, agora eu vou fazer um relato assim. Como tem o ensino médio em Barra Velha, diante do que o professor Kleber falou, a gente vem fazendo um trabalho, né, que a gente vai ser um pouco distorcido da situação por falta justamente de informação. O ensino médio em Barra Velha, voltando um pouco atrás, ele começou a funcionar em 2002.
Então tem 3 anos, nós já temos, na verdade, uma turma que já se formaria esse ano. Mas como até agora a gente ainda não teve assim, nenhuma resposta do Estado diante do documento que a gente já enviou para cá, dos projetos e tudo, é justamente isso que traz para nós essa preocupação em estar vendo o que ensino médio nós queremos para o nosso povo. Hoje, para mim, é muito difícil, eu acho que esse momento é muito importante, porque eu estou aqui, venho expor uma coisa que é vivido lá na nossa aldeia, a preocupação que os alunos têm em fazer, porque, por exemplo, eles vêm para mim e falam, nós estamos já na 3ª unidade e eles querem uma resposta desse curso que eles estão fazendo. Primeiro, porque a gente ainda não tem uma certeza da garantia da aprovação do curso, é uma preocupação. E segundo, porque eles, não vai ninguém informar para a gente como funciona de verdade, né? É o meu primeiro ano de trabalho, está sendo um pouco difícil e às vezes a gente não tem resposta para a gente dar aos nossos alunos. E, por outro lado também, a falta de professores para esses alunos, como já foi citado aqui em outros momentos, é muito difícil a gente conseguir professor para esse nível de ensino lá na nossa região. O município ainda é carente de professores e a gente às vezes tem que partir para outros municípios e às vezes a gente acaba trazendo alguns professores, né, que, vamos dizer assim, não tem assim, um conhecimento da realidade do povo indígena e isso está causando muita dificuldade para a gente, como a colega Nari falou ali no começo. E esse é um grande problema para nós em relação ao ensino médio. Nós sempre reunimos com os nossos alunos, para a gente, inclusive quando tem a proposta das reuniões, para a gente ouvi-los, né? E para eles também estar passando para a gente quais são os sonhos deles, se realmente essa educação, o ensino médio que eles querem ou não. Porque a partir daí a gente vai trazer um diagnóstico para a reunião, nesse caso para esse seminário, né? E a partir daí a gente vai estar levando daqui para lá, como realmente o professor Kleber expôs aí, e ficou bem claro para a gente agora, no caso para mim, que tinha assim uma preocupação muito grande em como que poderia funcionar o ensino médio na nossa escola, né? Porque no começo, quando foi implantado lá em Porto Seguro pela Secretaria do Município, porque como a gente sabe, o ensino médio é responsabilidade do Estado, mas aquela secretaria elaborou um documento para que o ensino médio funcionasse, né? Então, veio assim uma proposta da Escola Indígena, Escola Indígena Agroambiental de Barra Velha, né? Que viesse justamente tocar no assunto aí que o professor Kleber explicou para a gente aqui. Então, mais nunca foi alguém assim falar da importância desse estudo, desse ensino médio, entendeu? Para que os alunos e a comunidade tivesse clareza nesse trabalho a ser feito dentro da nossa escola. É tanto que, nas vésperas da gente vir para cá, fizemos uma reunião com os alunos e pedimos a eles se realmente era esse o ensino médio que eles queriam para eles enquanto alunos, né? E houve assim, eles ficaram em dúvida e até pediram uma explicação melhor por parte do Estado, de alguma pessoa responsável, para que fosse lá e explicasse para ele a importância de tudo isso, porque cada jovem tem um sonho diferente para ele, né? E quando se fala assim de um curso agroambiental, surge assim muitas dúvidas na mente daqueles adolescentes. Tem algumas coisas até engraçadas, né? Que lá uns alunos falaram assim, mas eu vou fazer um curso agroambiental, vou estudar tanto para depois voltar a trabalhar com uma enxada, né? Essa é uma questão muito... Mas justamente isso que a gente está precisando de esclarecimento para que a gente possa passar para nossos alunos, para a nossa comunidade e para que a coisa funcione de verdade, né? Porque até agora a gente vem passando por sérias dificuldades, a gente não tem acompanhamento nenhum nas nossas escolas por parte do Estado, porque já que o ensino médio é responsabilidade do Estado, né? A gente gostaria que fosse alguém lá, fizesse um diagnóstico com os alunos,
porque nós temos a DIREC lá perto, mas até agora não compareceu ninguém por lá para ver a dificuldade da gente lá dentro, né? Os professores não passam por nenhuma capacitação, entendeu? Então fica assim fica difícil da gente trabalhar. Por outro lado também eu gostaria de dizer, além da falta de acompanhamento, a gente também tem falta de material pedagógico, como material de pesquisa, né? Nós temos uma biblioteca lá, mas ainda está pobre de livros para pesquisas. E no ensino médio se faz muita pesquisa, né? Os alunos ficam carentes desses materiais. E por outro lado, também, eu gostaria de dizer que a escola de Barra Velha, como muitos dos parentes aqui conhecem, é uma escola bonita em estrutura, mas ela está faltando financiamento para manter os equipamentos da escola funcionando. Foi uma escola construída pelo Fundescolas em 2002, e que sabemos que todos os materiais que existem, todos os equipamentos que existem na escola, alguns estão ficando estragados, danificando, né? E a gente recorre, aliás, não tem nem a quem recorrer, porque leva a um, diz que é para outro, né? E a gente queria, justamente, né? Porque são coisas que atendem o nosso ensino médio lá na aldeia. Por exemplo, os computadores. Nós temos computadores lá na aldeia que não estão funcionando. Muitos materiais lá que foram na época da construção da escola que ainda não foram instalados, né? Como ventiladores e outras coisas lá. Temos a máquina de Xerox que até está lá com 2 anos sem funcionar, por falta, porque não aparece ninguém por lá para ver essas situações de perto, e a gente recorre a um, recorre a outro e não tem resposta. Então, são coisas que, talvez, para a gente é muita coisa, né? Mas para as instituições responsáveis, são coisas mínimas. Se a gente tiver um pouco mais de boa vontade, a gente pode estar resolvendo essas questões. E, deixa eu ver aqui, também, como hoje sabemos que a maioria das escolas, a gente lá é um pouco difícil, mas nós lutamos para que viesse ter a internet na nossa escola, porque ajuda muito na pesquisa, né? Sabemos que é difícil, eu não sei como é que funciona, mas para o ensino médio eu acho que é uma grande contribuição, né? E a gente gostaria tanto que isso acontecesse. Bom, também tem aqui, no começo foi citado aqui pela mulher de manhã que estava aqui na mesa, que tinha, mas acho que ela falou de acordo com o censo, que só tinha uma escola a nível médio aqui na Bahia. Mas hoje nós temos também a escola de Boca da Mata, que está o 1º ano de funcionamento do ensino médio, e também vem funcionando, mas na mesma situação nossa ainda, né? A nossa preocupação é porque nós já temos uma turma que está se formando e a gente não tem garantia nenhuma, e que essas outras escolas também vão passar por essa mesma situação, e a gente quer ver tudo funcionando igual, né? Verificou. Então, a situação da escola de 2º grau de Barra Velha é essa, né? Inclusive, assim, de passar um turista que não conhece, né, a realidade sociocultural e histórica desse povo, nem a questão da perspectiva de uma educação específica, intercultural, comunitária, né, dentro de um projeto sociocultural e econômico de um povo, e ser tomado naquele momento só pelo desejo, né, de estar em uma comunidade indígena. Com certeza esse professor não durou muito, né? E assim foram vários que passaram por lá, por esse curso, né? Que assim, mais uma vez, foi uma conquista dos professores indígenas naquele momento e da sociedade Pataxó, né? Sobretudo no momento que conseguia, na comemoração dos 500 anos, né? Uma escola muito bem equipada, bonita, um local precioso, né? Com equipamentos e tudo, com uma escola de coroa vermelha, mas que esses equipamentos não foram instalados ou foram instalados indevidamente, né? Nesse momento eu gostaria também de ouvir o depoimento, né, e essa é uma sugestão do professor Kleber, que eu achei muito interessante, do próprio aluno da escola de Barra Velha, né, como é que ele vem, né? E eu quero dizer que em Barra Velha, inclusive, tem vários jovens com ensino médio, né?
e que esses meninos de ensino médio, eles estudaram na cidade próxima, né? Tem pelo menos 90, né? Em 2002, eu lembro que tinha mais ou menos 90 entre Barra Velha e Boca da Mata. Meu nome aqui é Maurinho, em Pataxó, Aruandê, e estou aqui como um aluno do ensino médio terceiro ano de Barra Velha. Então, o que o diretor falou aqui, da nossa escola lá, é o seguinte: a gente está passando por sérias dificuldades de ter essa aprovação do ensino médio. A gente está com muita dificuldade também em materiais didáticos que a gente não temos para poder facilitar nossos estudos e aperfeiçoar em termos de ajudar a nossa comunidade, né? Que são os cursos específicos para estar ajudando no ensino médio. Então, o que a gente vê lá assim que facilita os cursos para a gente é agroambiental e o turismo, de ecoturismo, que a gente tem muito acesso ao turismo, e são termos assim da gente estar estudando e passando também para a nossa comunidade, em termos de ajudar a nossa comunidade. Assim, é um termo que a gente vê na escola, assim, que a gente possa estar ajudando a própria parente da nossa aldeia. E somente eu quero falar isso aqui, e qualquer coisa, se tiver, a gente cumprimenta mais. Ok? Obrigado. E apoio ali na parte da coordenação pedagógica de 5ª e 8ª série. E eu só vou colocar aqui sobre a questão que a Aurinho ficou faltando, né? A necessidade também de material de apoio para o trabalho dos professores, né? Os alunos também colocaram essa questão da falta de material, porque o ensino médio, para que possa também contribuir com o trabalho do professor. Outra questão também todo ano é o problema que a gente enfrenta com a questão do ensino médio, contratação de professores, conseguir professor para ir trabalhar na aldeia, que é difícil. Quer dizer também para o Estado, nenhum professor não quer ir para a aldeia apenas com 20 horas. Tanto que a gente conseguiu, a maioria dos professores que vão para lá, né, o município, quando foi implantado o ensino médio, na verdade o apoio que nós tivemos da prefeitura foi só basicamente a contratação dos professores, né, contribuição, mas as outras coisas como acompanhamento, material, tudo aí ficou na carência, né, a gente conseguindo de uma coisa, de uma, para que pudesse funcionar o ensino médio no nosso. Porém, aí todo esse problema, né, a gente consegue formar, a gente consegue alguns professores das regiões, como a Aurinho falou, outros que vêm de Salvador, outros de Minas Gerais, porém nem todos esses professores, cada um tem os seus compromissos fora também, às vezes eles ficam 1 ano, 2 anos e depois vão embora, aí vem a nossa luta de novo para conseguir professor para trabalhar. Mesmo porque também na região não tem professores, nem nas próprias escolas não indígenas, não tem professor suficiente para dar, que tenha curso nível superior, imagine para nossas aldeias. A gente tem escolas que funcionam também nesses casos, com professores que já têm experiências já há muito tempo com o ensino médio e eles não têm curso superior. A gente tem casos de professores assim também na aldeia. Não sei se você falando de outra pessoa. Exato. Aí assim, ele que é Galo Veneno, ele também deu lá. Só que a projeção agora também está sendo bem.
homens ameiam ramear, todo mundo. As mulheres ameiam ramear. Haue, 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 haua. Haue, 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 haua. Os homens ameiam ramear. Os homens ameiam ramear. Haue, 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 haua. Haue, 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 haua. As ONGs rameiam ramear. Cadê as ONGs? As ONGs rameiam ramear. Haue, haua, haue, 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 haua. E o MEC? O MEC rameia ramear. O MEC rameia ramear. Haue, 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 haua. Haue, 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 haua. E a SEC? E a SEC rameia ramear. A SEC rameia ramear. Haue, 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 haua. Haue, 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 haua. E os parentes estão aqui. Os parentes rameiam ramear. Os parentes rameiam ramear. Haue, 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 haua. Haue, 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 haua. Quero comer hoje. Nós somos os índios bravos da tribo velha de nossa terra. Quando foi pra defendê-la com nosso ardor que o peito encerra, lutaremos destemido a liberdade tão retumbante do nosso Brasil amado, idolatrado, forte e gigante. Do nosso Brasil amado, idolatrado, forte e gigante. O índio luta sem temor, na paz trabalha com ardor. Lembrando a nossa história, guardaremos a memória e nos enche de valor. Lembrando a nossa história, guardaremos a memória e nos enche de valor. Adoro o berço onde nasci, por dizermos todos com orgulho, somos índios do Brasil, no nosso Porto Grande de Ti. Somos índios do Brasil, no nosso Porto Grande de Ti. Bravos índios brasileiros e também grandes guerreiros, honraram a história Tupi, Potiguara, Pataxó e Ranhan aqui na Bahia. Para não sermos escravos, herói então venceu Poti. Com gente tão valorosa, luta orgulhoso, Brasil por ti. Brasil, 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 terra dourada, onde eu nasci. Brasil, terra dourada, onde eu nasci. Eu sou Chocó de Sergipe e quero aproveitar essa oportunidade para fazer aqui um registro que eu considero muito importante, não apenas na vida do povo Chocó, mas na vida da nação indígena brasileira. Primeiro, quero dizer aos parentes e a todos que hoje, há 25 anos atrás, o povo Chocó fazia a retomada da sua terra, a ilha de São Pedro. Hoje, na ilha de São Pedro, 9 de setembro, 25 anos depois, a nossa comunidade está em festa. Ela está comemorando a retomada do seu território. Chegamos na ilha de São Pedro em 9 de setembro de 79. Não foi uma escolha livre e espontânea. Nós fomos expulsos naquela data, de 9 de setembro de 79, pelos fazendeiros da Caiçara, que também hoje é território do povo Chocó. Ao chegar na ilha de São Pedro, só encontramos as ruínas de um convento, a igreja e o cemitério. Foi uma luta que durou de 79 a 84, quando, pela vez primeira, em território sergipano, chegou o presidente da FUNAI e, junto com o governo do estado, em 27 de junho, eles
regularizaram toda a documentação dessa terra. Por isso que eu fiz questão de solicitar a coordenação desse evento, para que eu pudesse fazer esse registro. E hoje o povo Chocó está em festa, eles estão comemorando a retomada parte do seu território, que é a ilha de São Pedro. E em 94 a gente conseguimos a terra caiçara, que é uma légua em 4. Também quero fazer o registro, gostaria que a professora Nádia, que está aqui, ela levantasse, para que vocês vejam, hoje também ela está completando 10 anos como professora na Escola do Povo Chocó. Se permite, ontem eu vi os parentes aqui dizendo, chega o professor na nossa escola, só passa 1 ano, 2, depois vem a dor de cabeça. Nádia, ela está aqui e sabe como foi esse processo. Nós, Chocó, tiramos Nádia de uma cidade do interior do estado de Sergipe, única professora de matemática que tinha naquela cidade. Eu estive com o diretor do colégio, ele disse que não liberava. Fui na DR5 falar com o diretor, ele disse também que não liberava. Eu não retornei à comunidade para dizer, o diretor do colégio, o diretor da DR disse que não libera não. Eu fui mais adiante, eu cheguei até o secretário. Não foi a primeira vez que eu resolvi esse problema. Ele me escutou o diretor da DR, do colégio, e em seguida marcou uma reunião. Lá no gabinete dele se encontrou eu, como cacique do Povo Chocó, o diretor da DR5, e o secretário perguntou, Apolônio, qual é a professora que a sua comunidade quer? Eu falei, Nádia. Sabe qual foi a resposta do secretário? Olhou para a diretora do DED, né, Departamento de Educação, e disse, Ana Galvão, promova o processo de remoção da professora Nádia, da DR5 para a DR7. Foi assim, gente, que a gente conseguimos tirar Nádia de uma cidade do interior do estado, próximo à nossa aldeia, e levar para a comunidade. Porque era ela que a comunidade queria. Era ela que todos nós gostaríamos de ter como professora da nossa escola. E hoje, faz 10 anos que ela foi para a nossa comunidade. E também quero registrar, faz 10 anos que na ilha de São Pedro, o secretário adjunto esteve lá para assinar a portaria do NEI, Núcleo de Educação Indígena, que foi também uma outra luta, um outro processo que a gente teve que enfrentar lá em Aracaju. E digo para vocês, está aqui Leonice, a professora Cícera, que é da FUNAI, conhecem e conheceram o professor André. Saiu do meu punho e do professor André o esboço para que o secretário da Educação do Estado de Sergipe pudesse elaborar a portaria criando o MEI. Eu digo isso com muito orgulho, com muita alegria, porque foi um processo que a comunidade indígena Chocó, ela participou desde o princípio. Inclusive, chegamos a citar nomes de pessoas, de entidade a fazer parte desse MEI. Fazia parte, FUNAI, ainda faz. DEMEC, Universidade Federal de Sergipe, Secretaria da Cultura do Estado de Sergipe, Secretaria da Educação, DR, a comunidade Chocó, todas as reuniões a comunidade Chocó participava em Aracaju, com todos esses órgãos. Então, para mim, é um motivo de alegria, de satisfação, estar aqui participando junto com todos vocês e dar esse testemunho de que o povo Chocó participou de toda essa elaboração da criação do MEI. E digo, 10 anos depois, o povo Chocó
ele sente-se à vontade para dizer a vocês que não temos muito o que reclamar com relação a essas orientações técnicas que recebemos da Secretaria da Educação do Estado de Sergipe. Tá certo? Ele sempre tem tido, entendeu, essa preocupação de nos atender. Criamos recentemente, lá construímos na escola, uma escola, entendeu, com 2 salas de aula que a gente não tinha. E não foi tanta dificuldade não, é só a gente querer, porque sabemos onde vamos buscar. Estou falando isso para que os parentes que aqui estão, que eu vi ontem dizendo, o que é que a Secretaria pode nos informar sobre isso, o que é que pode nos dizer? Eu digo para vocês, primeiro, é a comunidade que tem que decidir o que é que quer, para depois chegar na Secretaria e em outros órgãos e dizer, queremos isso. E se fechar uma porta, pode ter certeza que uma janela vai se abrir. E em seguida, a porta vai estar aberta. Assim foi e assim será com o povo que eu gosto. Era isso que eu tinha para dizer para vocês. Na verdade, eu não sou professor atuante na aldeia, eu sou o cacique da aldeia do Umas, da aldeia Guarani, né? E estou muito prazer, eu sinto, né, de estar no meio dos professores e então é uma grande satisfação estar participando, né, dos professores indígenas que estão trabalhando, né, na aldeia, que é um valor que a gente tem diante dos povos não indígenas. Então, esse tipo de trabalho, através do governante, né, do Estado, que seja do município, é um avanço, né, que o pessoal, a qual das pessoas já tinha comentado, né, que o estudo dos povos indígenas é muito bom, que a gente vê, né, falando da minha aldeia, porque tem os professores já atuantes nos povos guarani, já temos no Espírito Santo, tem 7 professores indígenas, guarani, né? Então é muito bom para a gente que desde o começo, né, os professores se manifestaram, né, diante dos direitos que a gente tem, né? Então essa é a prova que os professores têm diante dos povos que são responsáveis do nosso trabalho, do trabalho dos indígenas que estão sendo realizados em todas as aldeias. Então isso é muito bom que os professores se manifestem, né? Falando do que tem acontecendo, né, na aldeia, do que vem acontecendo, do que precisa, o que falta. Então, o que está sendo, o que precisa para se avançar no estudo, o que precisa também que seja aplicado mais nas aldeias, para que possa ser melhorado a todos estudo, né? Então isso daí é muito importante para a gente, que a gente está vendo a situação dos parentes, clamando, né? A gente já fala diretamente clamando o que precisa, né? O que nossos povos precisam nas suas aldeias para que possa ser melhorado. Começamos. Bom dia. Bem, eu vou na realidade aqui situar, para quem não tem muita intimidade com a questão indígena, no todo do estado, passe. A gente tem aqui as etnias e os municípios onde eles estão localizados. São 11 povos,
no estado e 18 municípios onde esses povos estão localizados. Nós estamos 18 municípios, 11 povos, nós temos 48 escolas. Dessas 48 são 5 escolas estaduais, 2 que foram estadualizadas esse ano, 43 municipais, estamos com 200 professores e 4.633 alunos nos dados do censo de 2003. A gente já sabe que esse número é maior esse ano. Saudar as comunidades indígenas desse país, aqui tão bem representadas pelos nossos legítimos brasileiros, né? Índios dessa grande terra. É uma felicidade realmente muito grande poder estar nesse evento, participando de um sentimento maior, que é o sentimento do crescimento de nossas comunidades indígenas, nossas comunidades mãe de nossa brasileira. Todos nós somos brasileiros, mas é preciso sentir a brasilidade a partir do coração primeiro que está nas comunidades indígenas de nossa terra. É com esse respeito e com esse carinho que eu começo a falar nesse momento, saudando em seguida todos os membros da mesa, representantes do Ministério da Educação, representantes dos órgãos oficiais relacionados com a atividade indígena, e minha prezada irmã e amiga, a professora Suzana, que a gente aprende a ter carinho pela maneira zelosa com que ela conduz com seriedade e apreço as coisas que tomam a sua mão. Queria também saudar o professor Astor, que representa a presidência do Conselho Estadual de Educação e o Conselho, e um particular amigo que me deu uma informação extraordinária de algumas comunidades indígenas do Amazonas, quando lá esteve o professor José Delgado Soares, que fez um trabalho muito importante nos idos de 1969 e 70, com algumas comunidades que ele visitou e que nos trouxe assim contribuições extraordinárias. E queria fazer esse registro público porque eu conheço de perto esse trabalho que ele realizou com algumas comunidades indígenas, dentre elas os Bororos ou Bororós, né? De lá trouxe inclusive uma informação genial que eu por carinho reservo e não vou falar em público. Fazer respeitando a lei. A lei não é embaraço para se fazer o bem. Aliás, Santo Agostinho dizia com muita propriedade, e eu hoje entrava e conversava com uma colega e me lembrei disso, e disse nos corredores. Gente, Santo Agostinho disse uma coisa que a gente deve lembrar sempre, né? Não basta fazer o bem, é preciso fazer bem a todo bem que se fizer. As pessoas que colaboraram com grandeza e de modo farto, né, para que esse trabalho finalmente chegasse a bom termo, chegasse a bom momento. E dentro dessas informações, queria dizer aos senhores que é provável, tamanha a paixão que se tem por essa situação histórica do nosso povo brasileiro, pela sua formação, que nasce basicamente dos índios, dos povos indígenas. Nós, há um mês atrás, mais ou menos, participando de uma reunião sobre o próximo 8º Congresso Brasileiro de Direito Educacional, dentre os 8 temas que sugerimos, incluímos o tema Educação Escolar Indígena e sua relação com o direito educacional brasileiro. Para informação preliminar, gostaria de dizer que o direito educacional brasileiro hoje, e desde 1995 já, né, se constitui um novo e talvez o mais novo ramo do direito público no Brasil.
Ramo de direito esse que já está acolhido pela OAB do Brasil, pelo seu conselho em 1995, já havendo inclusive trabalhos publicados nesse sentido e algumas pós-graduações já realizadas nesse Brasil. É preciso entender que o direito educacional brasileiro é um ramo de direito público que preside as relações jurídicas, relação jurídica, né, que se estabelece. Melhor, toda e qualquer relação educacional que ocorra na escola, na secretaria, no conselho, na sociedade, nas comunidades indígenas, essas relações são relações jurídicas. E o que são relações jurídicas? São aquelas relações havidas, existentes entre as pessoas, a partir de uma norma, de tal forma que essas pessoas possam realizar direitos e obrigações. E o primeiro direito que o ser humano tem é o direito de ser. De existir. Segundo, o direito de viver. Terceiro, o direito de conviver. Ora, direito de ser, de viver e de conviver são tão fundamentais em cada ser humano que esse direito passa a ser o primeiro de todos na relação do processo educacional. Por quê? Porque é no processo educacional que se vai desenvolver todo o trabalho pelo qual todo mundo vai desenvolver o seu potencial, vai ter a oportunidade de ser e de crescer. Voltando agora para o modelo que adotei para essa conversa, e para não me delongar muito, porque tem os outros colegas, né, queria, em síntese, colocar o seguinte, do ponto de vista histórico, é lamentável que, do ponto de vista histórico, os nossos registros contemplem um tratamento dos povos indígenas como se fossem pessoas excluídas. Como se fossem pessoas que apenas eram apêndice da sociedade brasileira. Como se não fossem pessoas natas, primeiras que todas, né, da própria sociedade brasileira. Era como se dissesse, os outros, e depois nós, e depois os índios. Não é por aí que se pode caminhar. Nesse passo, a Anchieta nos deu um exemplo extraordinário de, para trabalhar com os índios, ele primeiro aprendeu a sua língua, a fim de respeitar os seus traços próprios de seus sentimentos. É a língua de um povo que traduz com naturalidade e com leveza o sentimento daquele povo. Se cultue e se deva cultuar a língua nacional como forma de se manter esse intercâmbio extraordinário que estamos tendo aqui agora. Quisera eu poder falar as línguas dos povos indígenas, para também falar aqui o que fala em português, eu gostaria de falar nas línguas indígenas e não sei. Mas certamente, aquele colega que estava aqui falando em português e pedir desculpa porque falava com alguma dificuldade, ele jamais pediria desculpa na sua comunidade, porque fala com desenvoltura, fala com clareza e todos o entendem, né, na sua comunidade indígena. Isso significa o quê? Isso significa que não foi desta maneira que historicamente se registrou o trabalho com os índios do Brasil. Não foi dessa maneira. O Código Civil Brasileiro de 1916, e que existiu até agora, 2002, né? Imaginem os senhores, o Código Civil de 1916 incluía os índios como se fossem não portadores de capacidade civil, relativamente incapazes. Dentre um grupo chamado silvícolas, que alguém escreveu um dia selvícolas por causa de selva, né? Mas silvícola, silva em latim significa selva e íncola significa habitar, né? Silvícola é aquele que habita a selva. Logo, se é aquele que habita a selva, ele é relativamente incapaz. E aquele que é relativamente capaz vai precisar de alguém que possa gerir por ele os seus destinos e os seus bens, a sua cultura. E foi assim
que a história brasileira tratou até o advento da Constituição de 1988. Legitimidade ativa. E vou explicar o que é legitimidade ativa, se por acaso houver alguma dúvida conceitual. Conceder aos índios legitimidade ativa, isto é, eles podem ser partes legítimas para ingressar em juízo na defesa de seus direitos e interesses, intervindo o Ministério Público em todos os atos do processo. Esse artigo 232 da Constituição é para mim de um alento extraordinário, é para mim de uma grandeza profunda, porque finalmente não ficou mais a cargo da lei ordinária reconhecer ao índio a legitimidade ativa para exercitar os seus direitos. Foi a própria Constituição que conferiu essa legitimidade ativa, ou seja, essa capacidade de ser parte do processo. E os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger, e é o finalzinho que as pessoas não olham, competindo à União, e a União fazer respeitar todos os seus bens, e ajudando no pensar dessa escola, desse ensino médio, desse ensino superior que nós queremos. E a minha fala, ela vai estar pensando, fazendo uma reflexão em cima do que se tem posto na política pública de educação. Eu vou fazer uma retrospectiva sobre essa política. A construção do modelo de educação que privilegiou e atendeu à especificidade dos povos indígenas é resultado do processo de construção do movimento indígena organizado, na busca da autonomia e gestão da escola indígena. É a partir da Constituição de 1988 que os povos indígenas conquistaram o reconhecimento e o respeito pela diferença. A Constituição brasileira é um marco histórico na conquista dos direitos indígenas. Ela reflete os anseios de povos e culturas, no respeito pleno de serem diferentes, assegurando o exercício da diferença, abrindo caminhos para a oficialização de escolas indígenas e a formulação de políticas públicas que respondessem aos direitos dos povos indígenas a uma educação diferenciada. Sendo assim, para entender como se dá a definição de uma política de educação escolar indígena no Brasil, é preciso analisar como a Constituição brasileira estabeleceu normas e regras para assegurar o direito à diferença, e como na prática este direito a uma escola específica e diferenciada tem se apresentado. Em 1996, com a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, garantiu em seus artigos 78 e 79 programas integrados de ensino e pesquisa para a oferta de educação escolar bilíngue e intercultural, com a anuência das comunidades indígenas, além de currículos, material didático e programas específicos para atender as respectivas comunidades. Neste sentido, em 10 de novembro de 99, foi aprovada a Resolução 03 do Conselho Nacional da Câmara de Educação Básica, que fixa diretrizes nacionais para o funcionamento das escolas indígenas e da outras providências. Nessa resolução, estabelece-se, no âmbito da educação básica, a estrutura e o funcionamento das escolas indígenas, fixando-se as diretrizes curriculares do ensino intercultural e bilíngue, com projetos pedagógicos próprios, por povo ou por escola indígena. Os artigos 6, 7º e 8º desta resolução orientam para a formação de professores indígenas e garantindo que esta formação seja em serviço e concomitante com a sua própria escolarização. Bom, primeiramente, nosso bom dia a todos e a todos presentes, aos colegas da mesa, e a pessoa aí da professora Suzana, cumprimentamos a todos os professores indígenas, povos indígenas presentes, lideranças. Nossa satisfação também estarmos presentes aqui, em nome do ministro Tarcísio Genro, em nome do nosso colega e professor secretário
professor Ricardo Henriques, que se encontra no Rio Grande do Sul, no Encontro Nacional da Educação de Jovens e Adultos, que também faz parte da nossa secretaria. Acho que primeiro nos situarmos um pouco que a Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade. Então tem a Diretoria da Diversidade, a qual somos o diretor, e aí dentro dessa coordenação de Diretoria da Diversidade, então existe a coordenação escolar indígena. Algumas coisas colocar primeiro, eu brincava, professor, que não sou doutor, né, em curso ainda aí, mas sou professor de Educação Física. Eu dizia isso lá para os potiguaras, na Paraíba, e eu apresentei com o professor de Educação Física, e o professor ficou olhando para a minha barriga assim, muito jeito, ele perguntou, mas há quanto tempo tu não dá aula? Eu digo, há uns 10 quilos atrás, mais ou menos assim, né? Mas sou professor de Educação Física e a gente tem passado aí pelo movimento sindical, fui secretário de Educação do município de Santa Maria, enfim, então tem todo um acúmulo também nessa área, mas 10 quilos atrás eu dava aula. Mas, gente, muito rapidamente aí, eu vou falar só esse restinho do dia aqui com vocês, né? A gente não tem muita pressa para isso, mas vou tentar falar dentro dos 15 minutos aí. Eu acho que, primeiro, o espaço hoje é um fórum absolutamente privilegiado, né? Nós temos aqui na mesa representantes do governo do Estado, que tem responsabilidade da educação do Estado, temos representantes do Conselho Estadual da Educação, que é quem tem toda a responsabilidade, né, e o compromisso da legalidade, ou seja, da formulação e implementação das leis. Temos a nossa parte, o MEC, que é o governo federal, também tem toda essa responsabilidade para a formulação e implementação das políticas públicas. Temos a FUNAI, que é o grande órgão do governo federal, também tem todo o seu histórico, o seu acúmulo, né, no sentido de construir, enfim, tentar proporcionar a vida cada vez mais digna, então, a todos os povos indígenas. E temos, que são a razão de ter o seminário, que são vocês, que são os professores indígenas, são as lideranças indígenas, que é qual a razão de estar fazendo esse seminário, estar fazendo esse fórum, né, do Estado, hoje, da Bahia, estar discutindo isso. Então, nós temos tudo, nesses aí 3 dias de seminário, tirarmos resultados concretos, né? E a razão do seminário, a intenção do seminário, quando se pensou em fazer um seminário, quando o governo do Estado também já vinha se preparando, construindo isso, e esse seminário na grande parceria entre o MEC e o governo do Estado, esse seminário não pode ser mais um seminário. Esse seminário tem que ser um marco na questão da educação escolar indígena. Aqui temos que ter resultados concretos, nós temos que tirar daqui ações, nós temos que tirar daqui demandas, nós temos que sair daqui com prazos estabelecidos, nós temos que sair daqui com o que cabe a cada órgão, o que cabe a cada entidade, nós temos que sair daqui com uma próxima reunião já marcada do Fórum Estadual para que a gente consiga concretizar, né? É para isso que a gente está fazendo os fóruns de educação do campo nos 27 estados, na questão da diversidade com os afrodescendentes em 22 estados e em 24 estados com os professores indígenas, com as comunidades indígenas, para isso, né? Para se tirar, sim, coisas concretas. E aí a professora Suzana colocava com muita propriedade todo o acúmulo que vem sendo feito, construído, e a gente parabeniza ao governo do Estado nesse 1 ano e meio, né? E a gente sabe que tem muita coisa aí pela frente. Muita coisa tem que ser pela frente, muitos compromissos ainda temos que acordar, e o seminário serve para dividir e assumir responsabilidades. Não dá mais, né? As populações indígenas não podem mais esperar o governo municipal jogar responsabilidade para o governo do Estado, o governo do Estado por muitas vezes jogava a responsabilidade do governo federal, e o governo federal numa situação absolutamente cômoda dizia o seguinte: ensino fundamental é responsabilidade do município, ensino médio é responsabilidade do Estado. E aí as coisas se deram até hoje. Não dá mais para isso. A determinação do presidente Lula, a determinação do ministro Tarso Genro, nosso secretário Ricardo Henriques, é de romper com isso. E para isso o MEC vem nos seminários, organiza conjuntamente com o governo do Estado, para dizer também que o MEC não é dono de nada, o MEC também não sabe mais que ninguém. O MEC é mais um. Mas o governo federal é mais um, mas veio sim para discutir e veio sim também para assumir compromissos, veio aqui também para ser puxado a orelha, né? Historicamente, tem erros no governo federal, e quando o professor com muita propriedade colocava e falou de coração, de sentimento, a gente sabe disso, que nós estamos falando dos nossos verdadeiros povos, os verdadeiros donos do Brasil, os verdadeiros proprietários do Brasil,
os nossos ancestrais, enfim, eu diria que se meus filhos me tratarem como os governantes têm tratado as populações indígenas, eu não quero esse tratamento. Eu não quero esse tratamento. Né? A gente tem que ter respeito, sim. Agora, nós não podemos pensar nas populações indígenas no mês de abril. Eu fui diretor da escola, secretário da escola, eu me lembro que na semana, aí, quando chega em abril, 19 de abril, enlouquece, todo mundo quer achar índio em qualquer lugar do estado para trazer para a escola, para mostrar. E eu me lembro que uma colega chegou na escola com um professor índio, calça jeans, camisa e telefone celular, e os alunos não acreditavam que ele era índio. Gostaria inicialmente de me congratular com os organizadores do evento, né? E dizer quanto é gratificante a UFBA, através da minha pessoa e da pessoa do pró-reitor de graduação, professor Maierbal, participarmos dessa discussão. Gostaria inicialmente, antecipadamente, inclusive, de pedir desculpas a vocês, porque como o evento estava previsto para as 9 horas, eu tenho aula às 1h30 da tarde. Então eu vou fazer a minha exposição, se for o caso a gente tiraria as dúvidas e eu pediria licença para me retirar, embora eu tivesse muito interesse em acompanhar a discussão até o fim. Para que fique compreensível, né, como se deu essa discussão da política de inclusão social dos povos indígenas na UFBA, é essencial que a gente trace um pequeno histórico de como essa coisa foi se organizando. Na verdade, as primeiras propostas, as primeiras discussões ocorreram no ano de 2001, né, motivado principalmente pelo Centro de Estudos Afro-Orientais, e a partir desse pleito feito a partir do Centro de Estudos Afro-Orientais da UFBA, vários segmentos dos movimentos negros foram se incorporando. No ano de 2002 foi criado o primeiro GT, o primeiro grupo de trabalho, que não conseguiu avançar nas discussões. No ano de 2003 foi feita uma reformulação desse GT, com a inclusão de algumas pessoas, substituição de outras. E finalmente, após uma longa, demorada e às vezes até mesmo sofrida discussão, se chegou a um documento de consenso que foi encaminhado ao Conselho Superior, particularmente, que era a grande preocupação dele, dos grupos indígenas aldeados. E nessa mesma ocasião foi solicitado através da União Nacional de Índios Descendentes, através do seu presidente, que também fosse feita uma representação dos seus direitos. Inicialmente eu fiquei com as duas indicações, mas que era uma coisa que não me interessava, inclusive no sentido de que eu não tinha condições de cobrir as duas áreas, e a UNID indicou o indigenista Olímpio Serra para representar os seus interesses, e o professor Olímpio Serra também assumiu o interesse ou a defesa do direito dos quilombolas. Da FUNAI, das ONGs, da Secretaria de Educação e a coordenação de minha querida ex-aluna Suzana. Agradeço as referências que o professor Pedro Sanches fez a mim. E aqui estou para dar o sinal de minha universidade presente, embora não tenhamos nenhum programa de educação indígena ou semelhante, mas em nós há uma discussão de abertura imensa para esse tipo de colaboração com os primeiros donos da terra. De um diálogo com a educação superior no país voltada para os povos indígenas. Para mim é muito significativo. Eu tive um início de experiência na minha vida acadêmica junto a povos do Alto Xingu. Eu estudei uma língua indígena, eu sou de letras, e por uma série de percursos me afastei disso, e agora estou voltando a poder emprestar minha força de trabalho, o que eu aprendi, para a educação superior indígena. Bom, eu vou procurar ser objetiva, porque eu acho que as falas que me antecederam, do professor da UNEB, do professor do Conselho Estadual de Educação, do professor do MEC, do Armênio, as falas de ontem, as
as demandas de todas as lideranças aqui presentes. Então eu vou vou botar mais um fio nessa teia de discursos que estamos construindo aqui pela educação escolar indígena e vou particularmente tratar da educação superior.